E nos Estados Unidos, o FBI, a Polícia Federal Americana, informou que fechou o escritório de diversidade e inclusão no fim do ano passado. O departamento foi criado em 2012, durante o governo do ex-presidente Barack Obama. A medida ocorre na esteira de uma série de decisões semelhantes tomadas por parte de empresas e instituições norte-americanas. O presidente eleito do país, Donald Trump, comentou o caso por meio da rede social, a Truth Social. Na publicação, o republicano exigiu que o FBI preserve todos os registros do departamento e mencionou a suspeita de que havia corrupção na divisão. O fechamento ocorre depois de críticas de parlamentares republicanos, como a senadora Marsha Blackburn, que chegou a enviar uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, em janeiro, expressando preocupação de que a divisão tenha prejudicado a principal missão do FBI. É isso, né, Piotr, que você relatava no seu comentário anterior. A gente tem acompanhado aí os ventos da mudança com a chegada de Donald Trump, que toma posse aí na próxima segunda-feira. Agora a gente traz essa informação aí do fechamento de escritórios da diversidade e inclusão do FBI no final do ano passado. E Trump já disse que vai investigar a conduta dessa divisão da Polícia Federal Americana. Paula, vamos lá pelo começo, né? O que significa diversidade e inclusão dentro da formação ou da seleção de pessoal para a Polícia Federal Americana, o FBI? O que isso quer dizer? Você vai pegar alguém dessa ou daquela cor, dessa ou daquela etnia? Tá, mas o que isso justifica? Como é que eu explico isso para a excelência na capacidade de investigação, na capacidade de fazer proteção, enfim, as funções da polícia? Começa por aí. Aí vamos primeiramente à ideia. A ideia não se sustentava. Por mais que alguém vá alegar que, olha, mas é movida a uma ideia de... Tá, mas tudo bem. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: temos que igualar todos. O que tirou nota 3 e o que tirou nota 10. Você vai levar a sua... Me permita aí esse ponto. Você vai levar a sua mãe para uma cirurgia cardíaca. Você quer o médico nota 10 ou o médico nota 3? Então, quer dizer, tem coisas de excelência que você não se permite isso. Não é permitido que isso aconteça, porque você não pode errar. Veja só o que aconteceu, por exemplo, nesse atentado, o mais famoso atentado ao então candidato Donald Trump. O que salvou o Donald Trump foi um movimento de cabeça dele. Não foi o policiamento. O policiamento foi incapaz de prever ou de verificar ou de perceber que um tiro poderia ser dado num candidato. Nós estamos falando de um país que já assassinou presidente, né? Bom, enfim, vale o atentado, por exemplo, de Ronald Reagan, felizmente não resultou em morte, mas foi um atentado. Bom, tem John Kennedy, você pode voltar a Abraham Lincoln, você pode fazer... A história americana é pródiga em contar esse tipo de coisa. Ou seja, um país em que, no caso de Donald Trump, um ex-presidente, não só um candidato naquele momento, de volta à Casa Branca, que se confirmou numa votação gigantesca. Mas o que diversidade quer dizer nesse sentido? Não é esse o ponto da vamos fazer o bem ao mundo. Não, a questão é que em alguns lugares você não pode ter diversidade, você não pode correr o risco de... se as pessoas todas forem todas bem formadas, todas nota 10, e aquilo exige alguém que seja nota 10, bom, aí você faz a escolha que melhor lhe convier. Mas o caso não é este. Nós tivemos casos, acho que a Ana pode contar isso com mais detalhes, eu me lembro da matemática inclusiva, alguma coisa assim que tinha lá na Califórnia, mas não só na Califórnia. Matemática inclusiva, o que isso quer dizer? Alguém que se sente ofendido porque 2 mais 2 resulta em 4. Não, tem que ser 4,5, porque eu acho que 4,5... Não existe isso. O mundo perdeu tanto tempo com essas bobagens que agora, felizmente, há um movimento. E isso começa nos Estados Unidos, porque boa parte disso também começou lá atrás nos Estados Unidos, mas agora essa volta, digamos, à consciência, à lógica, e eu adoro usar essa expressão lógica, eu conto aqui que eu fui aluno no colégio de engenheiros e eu sou um jornalista que aprendeu lógica no colégio, e isso faz muita diferença para interpretar, inclusive as notícias, né? Mas, enfim, essa volta à lógica acontece porque aquilo era absolutamente insustentável, esse movimento tal woke, ou seja lá o que for, é uma bobagem imensa. Ninguém do movimento woke vai querer um médico nota 3, ele vai querer um médico nota 10 para ele ou para quem ele está defendendo que seja bem tratado. Por que as outras coisas não passariam por isso? Esse movimento
do FBI é um movimento muito claro de que alguém ali ou está se sentindo ameaçado por uma por uma investigação, perdão, que vai acontecer, ou porque bateu a lógica. Bom, esse negócio estava atrapalhando o nosso trabalho. E no caso do FBI, e sejamos muito claros, nós temos provas de que deu errado. O atentado em si é uma prova cabal, mas não só um. Houve outros. E uma série de outras coisas que provavelmente eles não divulgaram à imprensa, mas internamente eles sabem onde eles poderiam ter sido melhor, não foram e sabem o porquê. Se estão voltando atrás, por duas razões no mínimo. Medo de uma investigação que vai acontecer e outra, porque aquilo era insustentável. Pois é, Ana, o Piotto bem lembrou o atentado de Donald Trump no ano passado, mas a iniciativa privada também está indo nesse mesmo movimento aí do FBI de largar, né, essas iniciativas de diversidade. A gente pode falar aqui, relatar Ford, Walmart, McDonald's, enfim, grandes empresas que estão abandonando essas iniciativas que não se mostraram eficientes na prática. Eu escrevi sobre isso, inclusive, há mais ou menos umas 3, 4 semanas, né? Cancelada a cultura do cancelamento, porque as empresas privadas estão abandonando essa cultura da não meritocracia. O que vale é a cor da sua pele, sua opção sexual, se você pertence a alguma minoria ou não. Só que minorias podem ser criadas, né? Então, eles inventam também várias minorias. E isso, claro, que é apenas uma das repercussões da vitória avassaladora de Donald Trump, porque a vitória dele não foi uma vitória apenas, né, já que os democratas falam, ganhou no colégio eleitoral, mas não ganhou no voto popular. Eles sempre têm essa desculpa, e dessa vez nem essa desculpa eles tiveram. Venceu no voto popular, venceu no colégio eleitoral, venceu os 7 estados pêndulo. A Califórnia aqui, que em 2020 tinha votado majoritariamente azul, começou a ficar vermelha em 2024. E esse escritório para essa tal diversidade, nós estamos vivendo aqui há 10 dias, né, nos incêndios aqui de Los Angeles, exatamente a incompetência dessa agenda DEI, né? Diversidade, Equidade e Inclusão. Uma prefeita de Los Angeles que foi eleita apenas e puramente por causa da cor da sua pele, por fazer parte de uma agenda progressista, que eu nem chamaria de progressista, porque essa agenda dessa gente só traz, né? Devia ser agenda regressista. A chefe do departamento dos bombeiros de Los Angeles, a Christine Crowley, também foi colocada no posto, mas por ser LGBT, lésbica, isso, aquilo. Aí você pega os discursos dela de 2 anos atrás, ela que foi elevada a esse importantíssimo posto de chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles. Você pega os discursos de 2022, porque tem que ter mulher bombeira, mulher isso, homossexual aquilo. Olhem o que aconteceu. Prestaram tanto atenção, eu escrevi essa semana sobre isso na Oeste também, prestaram tanta atenção nessa agenda, tal agenda da diversidade, da inclusão, dessa baboseira toda, essas bobagens todas, que esqueceram de cuidar dos reservatórios, esqueceram da manutenção dos carros de bombeiro, esqueceram da manutenção das áreas florestais, esqueceram de absolutamente tudo que é necessário para cuidar dos cidadãos. Cuidaram da agenda, mas não cuidaram das pessoas. E a conta veio caríssima, caríssima. Nós estamos há 10 dias sofrendo aqui em Los Angeles. Todos os dias chega uma mensagem de alguém que perdeu absolutamente tudo. Já são 12 mil casas completamente destruídas, 27 pessoas mortas, mais de 300 bilhões de dólares em prejuízo. Empresas de seguro que foram embora do Estado exatamente por causa dessa tal agenda da diversidade. Os terroristas, os ecoterroristas, eles que têm que ter a voz deles, eles que têm que ser ouvidos. Porque se os ambientalistas, se eles não forem ouvidos, você é negacionista, você é isso, você é aquilo. Aí você olha
o conjunto, quem está dentro ali dos órgãos ambientalistas? A tal agenda da diversidade. Não tem um Michael Schellenberger lá dentro, não tem um professor Ricardo Felício lá dentro, gente que entende do clima, da topografia, da geografia. Então é isso, Paula. Essa agenda dessa tal diversidade nunca trouxe a verdadeira diversidade, que é a diversidade de ideias, da gente poder debater as coisas. Deu, né? Essa agenda precisa acabar no Brasil também. Chega.